Vai se dedicando aí, em nome do Senhor Jesus. Amados, vamos para a palavra de Deus, amém? E tem uma palavra do Senhor para entregar ao teu coração. Depois da palavra nós vamos aqui fazer um clamor e profetizar a vitória sobre a sua vida, amém? Nós vamos também fazer a unção, como toda terça-feira. Se você quiser vitória em alguma área da sua vida, venha. Nós vamos ungir você, orar por você, em nome do Senhor Jesus. Carta de Paulo aos Filipenses. Abra aí comigo a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo de número 4. E o versículo é o de número 22. Capítulo 4, versículo de número 22. Amém, amados? Se você puder colocar sobre os seus pés. Filipenses capítulo 4, versículo de número 22. Lá no finalzinho da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 22. Um versículo só. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Diga comigo: todos os santos, mais uma vez, todos os santos vos saúdam, especialmente, agora enfatiza aí, fala mais forte, especialmente os da casa de César. Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Amados, eu quero hoje compartilhar com você uma palavra, uma série de mensagens que nós vamos pregar durante as terças do ano, sobre essa temática, eu sou bênção. Hoje eu vou falar com você um pouquinho sobre onde eu vou começar. Onde, quando, como e por que devemos ser bênção. E a pergunta que eu quero fazer para você refletir logo de cara é: será que é possível sermos bênção em todo lugar? Será que é possível sermos bênção em todo lugar? Bom, hoje nós vamos refletir sobre esse tema. O tema da minha palavra hoje é sendo bênção em lugares improváveis. Sendo bênção em lugares improváveis. Você pode repetir comigo isso? Sendo bênção em lugares improváveis. É isso aí. Nós vamos compartilhar um pouquinho sobre isso. Vamos entender um pouquinho dessa carta, que foi escrita pelo apóstolo Paulo lá a meados do ano 62 ou 63 depois de Cristo. Quando Paulo escreve essa carta, ele está em uma prisão domiciliar em Roma. Quando Paulo escreve essa carta, a igreja de Filipenses, que foi a igreja que ele fundou, que ele implantou, ele escreve essa carta com um objetivo de mostrar a alegria em viver por Cristo. Agora um detalhe: nesse período em que Paulo escreve essa carta, nesse período em que Paulo está preso em uma prisão domiciliar em Roma, quem é o imperador? Quem é o César? César é um título, não é o nome de uma pessoa, é o título. A história mostra muitos César, muito César.
E este César, que está vivendo no período de Paulo, quem é? É um dos César, ou um dos imperadores mais cruéis de Roma, chamado Nero. Chamado Nero. Agora escuta, por que Paulo está lá? Qual a razão de Paulo estar em Roma, preso naquela cidade? Simples. Porque na verdade, os judeus, por inveja, perseguiram. Lá em Jerusalém, lá em Cesareia, lá nas regiões de Israel, perceberam que não havia nada para julgar, nada para condenar o apóstolo Paulo. E os líderes que representavam o imperador César não via nenhum mal em Paulo e estava disposto a liberá-lo. Só que Paulo, temendo por sua vida, porque sabia que os judeus e os religiosos daquela época estavam tramando matá-lo, ele então vai apelar por um título que ele tem de cidadania romana. Ele vai dizer: apelo a César. Ele vai transferir o julgamento dele para Roma, para ser julgado lá. Quando ele fez isso, observaram que ele tinha um título de cidadão romano, então não tinha como, pela lei, deveria ser levado para Roma. Agora, Paulo vai começar um trajeto até chegar a Roma. Já está preso, mas não está em Roma. E aí a Bíblia diz que Paulo, o apóstolo, ele vai ser colocado numa embarcação para ser levado para Roma. E nessa embarcação, nessa viagem, Atos 27, 28, narra isso, que Paulo, o apóstolo, vai enfrentar, junto com os tripulantes e prisioneiros do navio, uma enorme tempestade. Só que, quando eu olho para essa história, eu percebo que o apóstolo Paulo, ele foi uma bênção para todos os tripulantes, prisioneiros e capitães e marinheiros do navio. Porque foi por meio de Paulo, das orientações do apóstolo, que nenhuma alma se perdeu. A Bíblia diz, só para você ter noção, 40 dias eles não viam o sol, não viam as estrelas. O barco se quebrou. Alguns dos capitães até pensavam em matar os prisioneiros para eles não fugir. Porém Paulo disse: o Deus a quem eu sigo me disse que não morreria ninguém. E por causa disso ninguém morreu, ninguém foi assassinado. E chegaram até a uma ilha de Malta, uma ilha chamada Malta. E lá naquela ilha, olha que interessante, uma ilha de bárbaros. O apóstolo Paulo também vai ser uma bênção numa ilha de ignorantes e bárbaros, de homens cruéis. Paulo foi bênção no navio de prisioneiros. Paulo foi bênção numa ilha de Malta, inclusive uma víbora o picou. Quando a víbora o picou, todos disseram: esse aí vai morrer, porque essa víbora é venenosa. Só que a Bíblia diz que a víbora que picou Paulo morreu, mas Paulo continuou vivo, porque ele é uma bênção. Aleluia! Paulo agora, depois de todas essas cenas, ele vai chegar em Roma. E quando ele chega em Roma, as autoridades vão colocá-lo, vão permiti-lo que ele fique assim, numa prisão, porém numa prisão domiciliar, que ele próprio aluga uma casa. Olha bem, ele aluga uma casa, e lá nessa casa ele vai ficar preso por 2 anos. Só que ele tem toda a liberdade de lá em Roma, mesmo como prisioneiro, ele vai pregar o evangelho para muita gente naquela cidade. Agora, olha que interessante. Quando você lê a carta de Filipenses, capítulo 1, versículo de número 7. Olha o que está escrito lá. Olha o que está escrito lá. Filipenses capítulo 1, versículo 13, melhor dizendo. 12 e 13. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram
tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias, as minhas prisões em Cristo foram conhecidas por toda a guarda pretoriana e todos os demais. Escuta, Paulo estava preso. A guarda pretoriana aqui, que guarda é essa? Que guarda é essa? São soldados romanos que servem no palácio. É a elite de Roma. É a elite de Roma que está agora perto de Paulo e ouvindo o que ele tem falado. E essa elite de Roma, que andava pelos palácios de César, vai ouvir o quê? O Evangelho. Vai ouvir o quê? Acerca de Cristo. Vai ouvir a palavra de Deus. Vai ouvir a respeito da salvação, da graça, do plano de salvação de Deus. E a Bíblia relata que muitos desses soldados, muitos da casa de César, vão se converter ao Evangelho. Vão se converter a Cristo. E depois, já passado muitos anos, Paulo vai escrever uma carta para essa igreja chamada Filipenses, lá dos Filipenses, para motivá-los, para agradecê-los pela oferta que eles haviam mandado. Mas Paulo, no finalzinho da carta, ele vai usar uma expressão tão interessante, e foi o texto que nós aqui lemos. Olha o que ele diz: todos os santos vos saúdam. Ele termina a carta que ele está escrevendo lá em Roma, preso. Ele escreve de lá para uma igreja, a igreja de Filipenses, e ele escreve assim: todos os santos vos saúdam. Todos, porque lá em Roma já havia muitos que haviam se convertido, tinha judeus que haviam se convertido. Então muitos irmãos se uniram ao apóstolo Paulo. Só que Paulo não vai parar aqui. Ele diz assim: todos os santos vos saúdam, especialmente. Ele para tudo para dar ênfase nessa verdade. Especialmente os da casa de quem? Especialmente os da casa de... Eu vou perguntar de novo. Especialmente os da casa de César. Então diga comigo bem forte: santos na casa de César. Está entendendo o mistério? Vamos entender um pouquinho esse negócio de casa de César. Como era a casa de César? Se você, com certeza, já deve ter estudado um pouquinho acerca de Nero, um dos imperadores mais cruéis, violentos. Inclusive foi ele quem incendiou Roma, colocou fogo em Roma e colocou culpa nos cristãos, e começou uma perseguição em massa e morte de cristãos. Nero era tão cruel que um dia, tão perturbado, tão maligno, tão endemoniado, que ele disse assim: de onde eu vim? Por que eu vim? Para que eu vim? Aí perguntava, questionava. Movido por uma força maligna, chegou na mãe dele. Sabe o que ele fez? A história vai dizer: rasgou a barriga da mãe para olhar o que tinha lá dentro, para saber de onde ele vinha. E a história vai dizer ainda que nessa crueldade que ele fez, ele mata a sua mãe. Aqui, para você ter uma ideia, é o ambiente da casa de César. A casa de César é um ambiente de crueldade. A casa de César é manchada de sangue. A casa de César é manchada de mentira, de hipocrisia, de imoralidade. As festas na casa de César eram orgias ao sol, prostituição liberada.
casa de César havia uma decadência moral e gigantesca. O que imperava na casa de César era a imoralidade. O que imperava na casa de César era a perversidade. O que imperava na casa de César era a corrupção, era a crueldade. A casa de César, meus queridos, cheirava podridão. Essa era a casa de César. Uma casa podre por causa do pecado, podre por causa da maldade. O pecado que saía da casa de César cheirava mal às narinas de Deus. Essa era a casa de César. Prostituição, lascívia, imoralidade. Uma casa repleta de pecados, uma casa repleta de desvios, uma casa que qualquer um cristão dizia: jamais pisarei o meu pé ali. Agora olha que interessante. Santos na casa de quem? Não, vou perguntar de novo. Santos na casa de quem? Santos na casa de César. Então eu aprendo à luz da palavra que sim, eu, você, nós podemos ser bênção em qualquer. Vou perguntar e vou afirmar de novo. Podemos ser santos em qualquer? Podemos ser bênção em qualquer? Eu vou aprender algumas verdades aqui tiradas desse texto. Primeira, não é o lugar que faz a pessoa. Eu vou repetir isso aqui porque isso que tem que entrar no teu coração. Não é o lugar que faz a pessoa. Porque tem gente que pensa isso. Quem olhava para a casa de César dizia: todo mundo perdido, todo mundo ladrão, todo mundo corrupto, todo mundo cruel, todo mundo imoral. Mas lá dentro tinha santos. Homens e mulheres que eram uma, que fazia a diferença. Não é o lugar que faz você. Isso aqui quebra aquela visão. Ai, é porque na minha casa ninguém é crente, por isso que eu não consigo ser crente. Ai, na minha casa ninguém é cristão, por isso que eu não consigo ler a Bíblia. Ai, na minha casa, na minha família, todo mundo é perdido e por isso que eu não consigo firmar. Balela. Porque havia santos na casa de... Não é o lugar que faz a pessoa. A segunda verdade que eu vou extrair desse texto, e eu já disse, e aqui eu vou enfatizar, é que a graça de Deus, ela alcança a todos. Vou repetir, a graça de Deus, ela está ao alcance de todos e em todos os lugares. Os mais perversos homens e mulheres da casa de César teve acesso à graça de Deus. Os mais perversos homens e mulheres da casa de César tiveram oportunidade de ouvir o evangelho e muitos destes se converteram, porque a graça de Deus está disponível a todos e em todos os lugares. Eu tenho amigos que já dormem no Senhor, pastores, que um dia eu conheci inclusive um pastor que foi meu líder, que muito aprendi com ele, ele já dorme no Senhor, pastor Mauro, aqui de Monte Carmelo. Na sua juventude pregando o evangelho, começando o trabalho lá. Sabe aonde ele entrou para pregar o evangelho? Sabe aonde ele entrou para ir lá e pregar o evangelho e ganhou almas lá de dentro? Inclusive, pessoas lá de dentro daquele ambiente se tornaram no futuro obreiras na obra de Deus. Sabe onde ele entrou? Dentro de uma casa de prostituição. Dentro de uma casa de prostituição. Entrou lá dentro e falou: Jesus te ama. Jesus quer mudar a tua vida. Jesus quer te libertar. Jesus quer tirar desse mundo de lamaçal do pecado. E lá dentro naquele dia teve mulheres que abraçaram o evangelho, abraçaram a causa de Cristo e se tornaram mulheres santas. Aleluia.
O evangelho alcança, está disponível a todos e em todos os lugares. Quantas pessoas, e eu conheço alguns líderes, que já entraram nas favelas do Rio de Janeiro, lugar que somente traficantes e bandidos e armados entravam, ninguém podia entrar, todo mundo tinha medo, nem a polícia entrava. Lá vai um servo de Deus, entrando dentro de uma boca de fumo, num lugar perigoso, apresenta o evangelho, e lá dentro daquela boca de fumo, traficantes famosos se rendem a Cristo e têm a sua vida transformada. Porque a graça de Deus alcança a todos e está disponível a todos. Aleluia. E aí a terceira verdade que eu extraio desse texto. Diga comigo bem forte. Eu posso ser bênção em lugares improváveis. O lugar mais improvável do mundo. Ninguém pensava, não. Não tem gente abençoada na casa de César, não. Casa de César só tem gente maldita. Casa de César só tem gente perdida, não. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Aleluia. Eu posso ser bênção, aleluia, em lugares improváveis. Por isso que eu concluo essa palavra dizendo uma verdade para você. A minha casa, estou usando uma referência aqui, uma ilustração. A minha casa, pastor, todos são perdidos, mas eu serei uma bênção. Na minha casa, todo mundo adora isso, adora aquilo, faz isso, faz aquilo, só faz o que é errado, só faz o que não agrada a Deus. Mas eu aprendo essa palavra. A minha casa pode ser mal falada, a minha família pode ser apedrejada, mas eu farei a diferença. Eu serei bênção, porque vão falar que na minha casa há um que é uma bênção. Aleluia. Pastor, e como faz com o meu trabalho? No meu trabalho é complicado demais, pastor. É cada piada imoral, é cada camarada mais perdido um que o outro, é falando, é induzindo a gente ao erro, ao pecado, a isso, aquilo. Todo o ambiente do meu trabalho me propicia afastar-se de Deus. Mas eu aprendo aqui hoje, no meu trabalho a maioria podem ser devassos, mas eu posso ser bênção lá também. Eu posso ser bênção lá também. Lá no meu emprego pode ter 12 trabalhando, 11 perdido, mau caráter, mas eu sou bênção. E vão dizer, lá naquele lugar, tem um que é uma bênção. Tem um que é um homem de Deus. Tem um que é uma mulher de Deus. Por isso é que eu quero aqui afirmar para você, querido. Nunca julgue a ninguém. Nunca rotule alguém. Porque a graça de Deus pode alcançar a todos, em todos os lugares. Eu posso ser bênção em todo lugar e em lugares mais improváveis. Eu termino essa palavra dizendo para você uma coisa. Seja uma bênção para a tua casa, independente se ela está perdida ou não. Seja uma bênção lá no teu lar, independente se todos os seus irmãos são induzidos às drogas, aos vícios. Seja você a diferença. Eu posso ser bênção no meio desses drogados. Eu posso ser bênção no meio dessas pessoas que querem só o mal. Eu posso ser bênção sim. Sendo bênção em lugares improváveis. Sendo bênção em lugares improváveis. Cada cidade tem uma família que é marcada, não é verdade?
Toda cidade tem uma família que é marcada. Família do quê? Não vale nada. Família é o quê? Nosso Deus do céu. Suma disso aí. Deixa o menino ao mais idoso. Bandido, mau caráter, cruel. Não faça isso. Sabe por quê? Porque lá no meio daquela família mais mal falada da cidade, pode ter um que pode ser um santo homem, uma santa mulher, uma bênção, que pode mudar o quadro daquela família. Amém? Então essa palavra que eu quero concluir para orar com vocês, tira a ideia de que você não consegue ser porque o ambiente não te ajuda. Ao bairro que eu moro é impossível ser crente. A casa que eu moro é impossível ser firme. Se você der valor a essa palavra, você pode estar num ambiente como a casa de César, que nós vamos dizer: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Seja a diferença na sua casa, seja a bênção na tua família. Eu vou terminar. A história da igreja vai apontar que lá longe, muito depois dos apóstolos, Roma se tornou, em um bom tempo, uma das cidades, uma das capitais que proporcionaram o maior avanço do evangelho. A casa de César, que outrora matava, roubava e destruía, um dia essa casa se converteu e levou o evangelho, ajudou que o evangelho fosse divulgado nos 4 cantos da terra. Por isso é que eu digo, hoje talvez essa pessoa que você não dá nada por ela, hoje talvez essa família que você a despreza, não acha nada de valor nela, um dia é essa família que vai ser, alguém dessa família vai ser importante para ganhar centenas e milhares de almas para o reino de Deus. Coloca-se de pé, querido. Coloca a mão no teu peito assim, ó. Diga bem forte: eu posso ser bênção em qualquer lugar. Diga: eu posso ser bênção em lugares improváveis. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus. Você vai ficar de pé, as irmãs vão adorar presbítero Kenner. Não sei, vai ter que arrumar mais alguém, porque só um fica difícil, né? Arruma mais um aí para ungir as mãos, tá? Enquanto as irmãs vão cantar aqui, você vai recebendo uma unção aí, tá? Você vai receber uma unção em suas mãos. E nós vamos fazer uma oração para que haja vitória na sua vida em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os pastores e presbíteros podem começar a fazer a unção. Recebe a unção em nome do Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te